Amanhã nós teremos a decisão mais importante do mercado cripto. Balela, né? Olha só, você já deve estar cansado de ouvir essa frase todas as semanas falando que dessa vez nós temos a decisão mais importante do Bitcoin. Bom, eu vou te dar a minha visão sobre a redução da taxa de juros que vai acontecer amanhã, mas entenda que essa não é a decisão mais importante do ano de 2024, não. As decisões mais importantes que você tem para analisar são as tendências. Eu vou te mostrar isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Para a gente começar aqui, obviamente, entendendo qual que é a expectativa do mercado para amanhã. Hoje a gente tem uma expectativas ali dos contratos da CME de 67% das pessoas estão esperando que a redução da taxa de juros será de 0,5 basis point. Isso daqui tem exatamente uma armadilha envolvida. É bem raro que o Fed inicie a sua redução com 0,5. É bem comum que ele inicie a sua redução com 0,25. Então entenda que se amanhã o Fed reduzir 0,25, ele vai frustrar 67% do mercado financeiro. Se isso acontecer, meu amigo, pode esperar que a queda ela vai ser bem salgada. Se o Fed fizer a redução ali do que o mercado espera de 0,5, isso também é prejudicial para o mercado. Porque entenda que o Fed ele só precisa reduzir agressivamente a taxa de juros quando a economia ela não está indo bem. Se a economia está indo muito bem, ele não tem por que se desesperar, correr atrás do seu próprio rabo. Ele pode fazer reduções graduais ali de 0,25. E eu quero que você entenda que o mercado não só está precificando a próxima decisão, que é de amanhã, como 0,5, como ele também está precificando que dentro desse ano a gente vai ter mais uma redução. Nós teremos 3 reduções ao longo desse ano e ele está precificando que a redução de dezembro também será de 0,5. Se isso realmente acontecer, se a gente tiver 2 reduções dentro desse ano de 0,5, saiba que a economia dos Estados Unidos ela está extremamente caótica. Ontem eu comentei com você que a recessão ela sempre vai ser noticiada muito tempo depois dela já ser iniciada e que ela já está batendo na nossa porta. Para mim, já está muito claro que as coisas elas não estão indo bem. Isso significa que nós tivemos boas oportunidades, sim, nós surfamos boas movimentações e agora a gente vai passar por um período de retração. E não é porque eu acho que nós vamos passar por um período de retração. É porque quando eu analiso o histórico, eu visualizo que isso aconteceu. Olha só, a linha vermelha são as reduções da taxa de juros. A linha azul é o S&P 500. Eu quero que você observe que desde os anos 2000, quando a gente tem redução da taxa de juros, o S&P 500 ele está caindo. Em 2008, quando a gente tem redução da taxa de juros, o S&P ele está caindo. Essas barras cinzas aqui significam períodos de exceção. Lembre-se que tem o período do anúncio ali da recessão, o início, eu expliquei tudo isso para você no vídeo de ontem. Aconteceu um dos eventos em 2018, ali 2019, na verdade, onde a gente teve a redução da taxa de juros e o S&P ele continuou subindo. Veja que ele continuou subindo porque essa redução ela foi de 0,25 e na primeira redução de 0,50 que nós tivemos, o S&P começou a despencar. Só que eu quero que você analise não só o S&P. Por isso eu plotei aqui junto ao S&P o preço do Bitcoin. Eu quero que você observe o que aconteceu nesse período de 2019. Olha só. Aqui em cinza a gente tem o preço do Bitcoin, aqui em azul nós temos o S&P 500, beleza? Juntando esses dois gráficos aqui, a gente consegue observar que no período de 2019, enquanto o Bitcoin ele estava retraindo, a gente tinha um S&P subindo ainda. O Bitcoin ele já tinha formado o topo muito antes do S&P 500.
E se você observar o que aconteceu com a taxa de juros aqui, você vai ver que o Bitcoin ele formou o topo um pouquinho antes da gente ter o início da redução da taxa de juros. Enquanto nós tivemos esse período de redução de taxa de juros ali, por exemplo, o Bitcoin ele veio tendo seu drawdown, veio tendo a sua retração, o seu mini bear market que aconteceu em 2019. E para mim é muito claro que o cenário que nós estamos hoje, ele é extremamente parecido com esse mini bear market que nós tivemos em 2019. Inclusive, até mesmo por conta dessa subida que nós estamos tendo do S&P 500. Olha só, em 2019, S&P subiu, Bitcoin caiu e a taxa de juros ela começou a ser reduzida. Quando a gente volta aqui para o período que nós estamos vivenciando hoje, o que está acontecendo? Bitcoin já formou topo e o S&P ele continua subindo. E a taxa de juros ela vai ser reduzida em breve. A gente tem o mesmo cenário que aconteceu em 2019, o mesmo cenário que trouxe grandes drawdowns para o Bitcoin. E não só olhando para isso daqui, né? Eu não sou um macroeconomista, então quando eu olho para os dados dos Estados Unidos, cara, eu mais estou olhando para gráfico do que realmente o que está acontecendo na economia. Eu não sou o cara para falar para você se o preço do petróleo vai influenciar ou não. Cara, não sei dizer para você. Eu sei dizer para você que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sinto a inflação ou não, eu vejo ali na bomba se o preço está subindo ou se está caindo, mas para mim eu analiso o gráfico. Somente isso. Não estou analisando a saúde econômica, não estou analisando nada disso. Até porque eu não sou um macroeconomista, né, cara? Seria demais se eu quisesse falar com você com toda a certeza do mundo sobre o que está acontecendo na economia dos Estados Unidos. O que eu posso falar para você é que eu sou um analista grafista também. E quando eu analiso os gráficos e comparo o que aconteceu no passado do S&P 500 com redução da taxa de juros em 2019, qual foi a correlação do Bitcoin, eu consigo visualizar que a gente teve um cenário negativo para o Bitcoin. Sabendo disso, sabendo que a gente vai ter o início da redução da taxa de juros ali amanhã, então para mim, doesn't matter, não importa se vai vir 0,25, se vai vir 0,50, eu que não vou ficar assistindo o Jerome Powell falar, perdendo uma hora do meu dia para simplesmente ver ali notícias e isso não vai influenciar as minhas decisões. Porque a maior parte das minhas decisões, elas estão pautadas em cima de dados. Eu sou um analista on-chain, aqui eu posso falar com extrema propriedade. Na análise on-chain, quando a gente olha para o cenário atual, ele é um cenário bearish. Por exemplo, quando nós analisamos ali o volume de transação que nós estamos tendo nesse momento, estamos tendo um volume de transação extremamente baixo. Essa linha roxa é a média mensal, a média de 30 dias, e essa linha verde aqui é a média anual de 355 dias. Quando a linha roxa está abaixo da linha verde, significa que no curto espaço de tempo a gente tem muito menos transações do que nós tivemos no passado. Isso significa um sentimento bearish, porque se a gente analisa a oferta e a demanda do ativo, a gente vai entender que está tendo menos demanda pelo ativo, através das transações. Se a gente tem menos pessoas transacionando, significa que a gente tem menos demanda nesse ativo. Isso está acontecendo no Bitcoin nesse momento. Entenda que em ciclos passados, quando a gente inicia o nosso bear market, a gente também tem as transações diminuindo bastante ao longo dos bear markets. Então a gente viu acontecendo em 2018, a gente viu acontecendo no mini bear market de 2019, a gente viu acontecendo no banimento da China, que foi um colapso que nós tivemos aqui para depois fazer um topo de complacência. Já expliquei para vocês o que é topo de complacência. Depois nós vivenciamos um bear market ali. E veja que desde quando a gente voltou a subir com o Bitcoin, a gente está falando quando o Bitcoin estava ali na casa dos $30 mil, até toda essa movimentação que nós estamos tendo agora nas últimas semanas, né? A gente está entrando pela primeira vez com a média de 30 dias abaixo da média anual. Isso daqui é um fator para eu tomar uma decisão? Não, eu utilizo outros dados para tomar uma decisão. Aqui eu estou analisando somente a saúde dos movimentos e buscando confirmação desse sentimento bearish. Se a gente analisa as transações dentro das corretoras, tá? Essas transações aqui são transações on-chain. Se a gente analisa dentro das corretoras, a gente vai ver que está acontecendo o mesmo. Inclusive, as corretoras elas começaram a perder um volume de transação em maio. Isso daqui são sinais extremamente negativos, falta de demanda do ativo nesse momento.
Se a gente tem falta de demanda do ativo nesse momento, se a gente começa a olhar para o histórico do Bitcoin em relação à redução da taxa de juros, se a gente consegue visualizar que a recessão está batendo na nossa porta, que ela está sentada na mesa, trocando ideia com a gente aqui, e que falta 2 palitos para ela pedir truco para nós, cara, não tem por que a gente ficar acreditando em alta infinita. A gente tem que acreditar em estratégias de proteção. Existem os momentos para a gente comprar, existem os momentos... Gui, é porque você é uma pessoa muito pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista, eu analiso dados e ponto. Se os dados estão me indicando compra, eu compro. Se os dados estão me indicando venda, eu vendo. Simplesmente aqui, eu não estou nessa internet para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu estou na internet para documentar as minhas análises. Você já percebeu que o Gui Telles, ele não tem um canal de membros? É simples. Eu não sou um youtuber, cara. Eu não estou aqui para buscar somente a atenção das pessoas. Eu estou aqui na internet para mostrar o meu potencial como analista para que você me procure e venha conhecer a Block Capital. A minha empresa de investimentos, aonde aí sim a gente está falando que eu faço dinheiro através dessa empresa. Não é através do YouTube. É exatamente por conta disso que o Gui Telles não tem um canal de membros, porque eu não sou youtuber, eu não ganho dinheiro com patrocinados, eu não ganho dinheiro com ads. Não tem, meu canal não parece um carro de Fórmula 1 com patrocinadores envolvidos para todo lado. Galera, eu não faço dinheiro no youtuber. Eu faço dinheiro com a Block Capital e também com as minhas operações. Vocês viram aí que esses dias eu comprei 1 milhão em Bitcoin. Eu cresci nesse mercado, eu fui construído nesse mercado, primeiro através dos meus investimentos e agora eu tenho toda a bagagem suficiente para construir a Block Capital, por exemplo. Bom, sabendo disso, o cenário ele é bem negativo, o cenário ele é bem bearish, sem falar que nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo. Se nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, nós estamos em bear market. Gui, mas em setembro de 2023 a gente esteve abaixo do custo do investidor de curto prazo e não foi bear market. Não foi bear market porque essa linha azul ela não estava subindo. Essa linha azul é o custo do investidor de longo prazo. Você precisa avaliar isso daí também, que é a linha do custo do investidor de curto prazo. Se nós estamos abaixo dela, junto com a linha azul subindo, significa que nós estamos em bear market. Se a gente vem abaixo dessa linha aqui, nós não temos a linha azul subindo, nós não estamos em um movimento de bear market, tá? Quando a gente olha para o price action ali, para mim a gente formou um topo mais baixo que o topo anterior, a gente rejeitou uma região de resistência aqui. Eu liquidei as minhas posições nos últimos dias, meus clientes liquidaram posições nos últimos dias, tá? Cada carteira, por exemplo, ela tem uma estratégia diferente. Tem carteiras que elas vão ter um caixa específico, tem outras carteiras que elas vão estar totalmente fora do mercado, simplesmente dolarizado, depende da estratégia de cada carteira. Mas entenda que todas as minhas carteiras, elas estão protegidas nesse momento. Gui, mas amanhã o Bitcoin ele pode subir de uma maneira muito agressiva. Sim, e espere que amanhã a gente tenha uma alta volatilidade. Então eu espero que sim, amanhã a gente pode ter uma alta movimentação para cima, como a gente pode ter uma alta movimentação para baixo, e não importa. O que vai definir as minhas decisões são o fechamento dessa movimentação, são os dados. Se amanhã os dados começarem a ficar saudáveis, se amanhã a gente voltar acima do custo do investidor de curto prazo, se amanhã a gente voltar a ter transações dentro das corretoras, ótimo, beleza, eu pego o bonde e eu sou uma pessoa também dentro desse trem junto com as pessoas bulls. Mas enquanto, cara, a gente tiver com sentimentos bearish, com indicadores bearish, eu prefiro ficar de fora assistindo a movimentação acontecer. Eu que não vou pular dentro dela, beleza? Então saiba que amanhã a gente vai ter alta volatilidade no mercado, espere aí essa alta volatilidade. Para mim, a gente tem que chegar em patamares extremamente chaves para as coisas ficarem bem bullish, acima dos 64, 65 mil dólares, tá? Onde a gente vai olhar para que serão regiões extremamente chaves, por exemplo, com um custo warm, que a gente chama, né, que são dos investidores ali que estão atuantes no mercado nesse momento. Para mim, enquanto a gente não visualizar o Bitcoin acima dessa região aqui, tudo bem, eu continuo bearish porque eu sei que os dados serão bearish. Se a gente está falando que Bitcoin pode subir 10%, tudo bem, pode subir 10%. Deixa ele subir, tá ótimo, eu já surfei uma boa movimentação, que foi exatamente aqui, ó, dos 53
59.900 até mais ou menos ali os 59.500, né? Teve operações que saíram nos 59.900, teve operações que saíram nos 59.100, por exemplo. Já surfei 10% aí. É uma boa movimentação para dentro de cripto? Não, não é uma boa movimentação para dentro de cripto. Obviamente que se você tem 1 milhão investido, isso dá uma boa bagatela, mas saiba que é uma ótima movimentação para quando nós estamos em cenários de bear market. Não tem problema nenhum a gente vivenciar um bear market, você não precisa ter medo de vivenciar um bear market. A única coisa que você precisa fazer é adaptar a sua estratégia para um bear market. Num bear market a gente compra? Sim, não é porque eu tenho um sentimento bearish que eu não vou comprar. Eu vou comprar quando a gente tiver sinais de formação de fundo, mas eu vou vender quando a gente tiver sinais de formação de topo. E foi o que aconteceu agora nos 60 mil dólares. Simplesmente isso. Quando a gente volta para uma estrutura de movimentação de alta, de bull market, aí sim eu compro e fico holdando o ativo. Aí sim a ponta holder, né? Ela é válida, porque aí nesse momento mais vale você simplesmente segurar o ativo, beleza? Bom, se a gente olhar aqui para o curto prazo, a gente vai ver que o book de ofertas ele está bem travado entre os 61 ali, e a gente também vai ter ordens de compra nos 57 mil dólares e um pouco mais abaixo. Então, se a gente descer para time frames mais curtos, por exemplo, quem estiver operando aí dentro do intradiário, pode ter certeza que a gente vai ficar meio que travado dentro dessa região. Nós podemos ver uma lateralização aqui nas próximas horas, até que a gente tenha amanhã mesmo a volatilidade comendo solta, tá? Eu recomendaria para você simplesmente ficar de fora de tudo isso que está acontecendo. Eu vim há meses lhe alertando sobre essa movimentação que aconteceria em setembro. E quando eu comecei essa história de que Bitcoin já tinha chegado no topo há 5 meses, por exemplo, muitas pessoas viravam para mim e falavam que setembro estava muito longe. Bom, setembro chegou, meus amigos, e o preço ele foi para baixo, ele não subiu. Agora a batata tá aí e ela tá para esquentar. Eu já tô de fora dessa brincadeira e eu que não vou ficar segurando essa batata nesse momento. Agora é o momento de você tomar as suas decisões de proteção? Não. Você teve os seus últimos 5 meses para você tomar as suas decisões de proteção. Você teve seus últimos 5 meses para se livrar dos cacarecos, se livrar de Matic, Link, Lido, ADA, tudo isso que nesse momento não faz sentido nenhum você ter na sua carteira. Entenda, um bom investidor não acumula bons projetos, um bom investidor acumula dinheiro no seu bolso, beleza? Se você quiser minha ajuda, entra para a carteira rumo ao milhão. Na carteira rumo ao milhão eu tomo todas as decisões, analiso o mercado, você só copia e cola. Eu te passo todas as decisões dessa carteira de uma maneira resumida ali, só precisa copiar e colar. Pode ter certeza que aqui tem um analista que ele está com uma sede por identificar topos e fundos do mercado. Quando for o momento da gente se expor, eu vou falar para você dentro da carteira rumo ao milhão. Quando for o momento da gente vender, se proteger, eu vou falar para você dentro da carteira rumo ao milhão. Eu não tenho problema nenhum em expor também esse direcionamento bearish do mercado. Eu sei que muitos players têm esse medo, muitos players têm esse receio, mas não, a Block Capital não tem esse receio. Estaremos fazendo o máximo possível para colocar dinheiro no seu bolso e proteger também o seu capital quando for necessário, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, link da carteira rumo ao milhão na descrição. Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!